Irmãos, vamos nessa manhã abrir a palavra do nosso Deus no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 10. Nós iremos fazer a leitura do primeiro versículo, inicialmente, mas com a graça do Senhor, nós iremos ler todo o capítulo e meditar em todo o capítulo, fazer a exposição de todo o capítulo nessa manhã. Gênesis capítulo 10, como eu acabei de mencionar, nós iremos fazer a leitura do primeiro versículo e durante a nossa exposição nós iremos ler o restante com a graça do Senhor Jesus Cristo, o restante do capítulo até o versículo 32, com a graça do Senhor Jesus. Ouça com atenção a palavra de Deus e ela nos diz assim: São estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, Deus bendito e santo, nós oramos, Senhor Deus, ao teu santo nome. Nós oramos ao Senhor, crendo, ó Pai, que o Senhor nos criou, o Senhor nos fez a tua imagem e a tua semelhança. O Senhor, ó Deus, criou toda a raça humana. O Senhor fez e dirigiu todos os povos. E nós estamos, Senhor Deus, diante do Senhor aqui, como fruto da obra do Senhor de criação e especialmente, Senhor Deus, como fruto da tua obra de redenção. Quando o Senhor decidiu e opera nesse mundo por meio do teu Santo Filho, decidiu operar a salvação em pessoas, em pecadores de todas as nações, das mais diversas etnias que pertencem a esse mundo. Te pedimos que nessa manhã o Senhor Deus nos lembre da verdade gloriosa de que o Senhor está unindo para si mesmo um único povo de todas as nações, de todas as línguas, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, a Organização das Nações Unidas, a conhecida ONU, ela foi criada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, com o objetivo de promover cooperação entre as nações do mundo, com o fim principal de evitar conflitos, mediar paz e assim por diante. A criação da ONU, entre tantas outras iniciativas que nós podemos ver ao longo da história, especialmente nos dias modernos, são nada mais do que tentativas de promover um tipo de união entre os povos, união entre as nações, pelo menos um vínculo de paz, um vínculo de paz e de tranquilidade entre os povos e entre as nações. E essas tentativas são fruto da percepção clara que todo o ser humano tem de que existem diferentes povos, diferentes línguas, diferentes culturas nesse mundo espalhados por todo ele. Nós conhecemos pessoas que pertencem a lugares diferentes, que possuem línguas maternas diferentes, que possuem características físicas levemente diferentes daquelas que, por exemplo, nós temos. E o que nós podemos observar, irmãos, é que essa diversidade, toda essa diversidade, ela vem, logicamente, da criação, mas a animosidade ou os conflitos entre os povos diferentes é fruto especialmente do pecado. A ONU e todas as outras tentativas de promover uma harmonia, de promover uma cooperação entre os povos, findará em falha,
sempre terminará em falha. Porque todas essas tentativas não tratam o principal problema, aquilo que gerou a divisão, aquilo que gerou a separação entre os povos, que é claramente o pecado. Mas nós cremos que sim, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem a resposta para as guerras, para os conflitos e para a separação das nações. O texto que nós acabamos de ler, ou que nós começamos a ler, irmãos, é conhecido como a tábua, ou a tabela das nações. E aqui, alguém que já leu esse capítulo 10 de Gênesis vai observar que ele é recheado de nomes difíceis de pronunciar. E eu já adianto, se eu ler algum deles errados, os irmãos tenham paciência comigo. E nós vemos esse capítulo cheio de nomes complexos, nomes difíceis para a nossa leitura. E muitas vezes nós lemos esse capítulo e achamos que ele é simplesmente o registro de uma descendência, sem muita importância assim. Mas quando nós lemos ele dentro do contexto do livro de Gênesis, nós passamos a observar que esse capítulo 10, que essa genealogia é também uma consequência direta daquilo que Deus disse a Moisés no início do capítulo anterior, no início do capítulo 9. No início do capítulo 9, Deus disse a Noé e aos seus filhos: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. A tabela das nações, no capítulo 10, nada mais é do que o cumprimento daquilo que Deus havia ordenado. O capítulo 10, então, nos mostra o repovoamento da terra depois do dilúvio. Depois da grande catástrofe que tomou conta da humanidade, destruindo quase por completo o ser humano, Deus, então, inicia um projeto de repovoamento dessa terra, dessa criação, através dos descendentes de Noé, através dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E através desses 3 homens e das suas esposas, a terra foi repovoada. Também nós não devemos esquecer que esse capítulo, o capítulo 10, é escrito logo após o anúncio da bênção e da maldição sobre os filhos de Noé. Nós devemos lembrar, então, que no capítulo anterior, nós vimos a queda de Noé, e nós vimos como a queda de Noé levou a uma outra queda, a queda do seu filho Cã. O seu pai se embriagou, se pôs nu, e então o seu filho Cã, ao ver a nudez do seu pai, não tratou com piedade, com amor e com justiça o seu pai. Pelo contrário, ele fez questão de espalhar o pecado do seu pai de forma ímpia, de forma pecaminosa. E isso fez com que ele fosse alvo das maldições de Noé e, em última instância, da maldição de Deus, quando Deus amaldiçoou Canaã, o filho de Cã. Nós vimos também como os outros 2 filhos, Sem e Jafé, tiveram uma atitude oposta à atitude de Cã. Eles cobriram o seu pai, eles cobriram a nudez do seu pai e agiram como Deus agiu com Adão e Eva ao cobrir os pecados. E dessa forma nós vimos como Noé abençoou os seus 2 filhos e abençoou a descendência deles. E o que nós vemos então no capítulo 10 é também o desenvolvimento dessa bênção e dessa maldição. Outro detalhe muito importante para compreendermos esse capítulo 10 é que o capítulo 10 é uma espécie de uma introdução para aquilo que vai acontecer no capítulo 11 de Gênesis. Quando nós lemos o capítulo 11 de Gênesis, nós vemos a famosa história da Torre de Babel, quando os homens quiseram construir uma torre tão grande que pudesse alcançar os céus, e eles queriam então se estabelecer naquele lugar. O resultado nós sabemos qual é. Deus manda a confusão entre os homens e as línguas então passam a serem confusas uns para os outros, e nós temos então línguas distintas e povos distintos. Se você observar bem, o capítulo 10 vai falar em termos de povos diferentes e línguas diferentes. Em outras palavras, o capítulo 10 já adianta aquilo que vai acontecer no capítulo 11. Em outras palavras, o capítulo 10 ele é um capítulo de transição, nós podemos dizer. Ele tanto mostra a palavra de Deus se cumprindo, conforme o capítulo 9 nos ensina, como também ele nos prepara para os acontecimentos que vão se dar no capítulo 11 de Gênesis. Por isso, irmãos, o capítulo 10 não é só mais uma sequência de nomes estranhos. Ele é um capítulo muito importante para a história de Gênesis, para a história da igreja, para a nossa história. E eu quero, irmãos, nessa manhã, com os irmãos, tentar perceber a partir dessa tabela das nações, a partir da família de Noé, como a humanidade
é diversa, mas ao mesmo tempo, como a humanidade forma uma unidade fundamental. São descritos povos distintos, com linguagens e terras diferentes, porém todos vindos do mesmo ancestral comum, Noé e sua esposa, e antes disso, Adão e Eva. Como Paulo nos ensina no livro de Atos, quando ele prega no Areópago, ele diz: de um só homem Deus fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Paulo reconhecia que por mais que as nações fossem diferentes e diversas, Deus fez todas elas de um único homem. Há diversidade, mas há uma unidade fundamental entre os seres humanos. Como o mesmo Paulo afirma no versículo seguinte de Atos 17, ele reconhece que essas nações são diferentes, mas todas elas deveriam buscar o mesmo Deus. Em Gênesis 10, então, nessa manhã, nós veremos que as nações procedem de um mesmo ancestral, que elas se afastaram, sim, se tornaram povos diferentes, sim, com suas próprias linguagens, com seus próprios territórios e culturas. Porém, o propósito de Deus é que os homens de todos os povos e de todas as nações possam se tornar parte de um único povo redimido pelo Senhor. Para isso, então, nós vamos ver que o Senhor continua preservando a sua semente, com o propósito de unir pecadores de todas as nações. Em resumo, nós aprenderemos nessa manhã que o Senhor preservou a sua semente escolhida com o propósito de redimir pecadores de todas as nações. O Senhor preservou a sua descendência escolhida com o propósito de redimir pecadores de todas as nações. Vamos iniciar, então, a nossa leitura do capítulo 10. Nós vamos observar que depois do dilúvio, então, nasceram filhos para os 3 filhos de Noé. E nós devemos notar aqui, irmãos, antes de iniciarmos a leitura, que a palavra filho deve ser entendida em um contexto mais amplo, mais geral. A palavra filho, aqui no capítulo 10, não é apenas a designação de um filho de uma pessoa, mas ela pode ser utilizada para designar parentes como netos, até mesmo para designar povos inteiros, até mesmo nomes de regiões inteiras. Em outras palavras, a palavra filho aqui muitas vezes vai carregar o sinônimo de descendência. Por exemplo, nós vamos ver os filhos de Canaã sendo mencionados em nome de povos, amorreus, jebuseus e assim por diante. É lógico que Canaã não teve filhos na forma de uma nação, mas eles são filhos de Canaã porque eles são descendência de Canaã. Dessa forma, então, na nossa tentativa de caminhar por esse capítulo, nós vamos tentar ver a mensagem central desse capítulo. Afinal de contas, nós não teremos tempo de tratar a respeito de cada nome, de cada pessoa em particular, mas nós vamos tentar caminhar pelo texto, observando a descendência, os povos e a mensagem central desse capítulo. A tabela das nações, então, começa com a descendência de um filho de Noé chamado Jafé. Não o primeiro filho, não o mais velho, mas aquele que teve uma descendência que ocupou as terras mais distantes se comparado a Israel. Vamos ver essa descendência a partir do versículo 2. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Veja, irmãos, que o texto registra que para esse filho de Noé, para Jafé, nasceram filhos que povoaram regiões extensas. Aqui, irmãos, nós vemos como a descendência de Jafé é descrita em termos resumidos, mas em termos que nos mostram que eles ocuparam uma terra muito extensa. E é por isso que provavelmente Jafé é mencionado primeiro, porque Jafé teve os descendentes que povoaram terras mais distantes, se nós tomarmos como referência a terra prometida, a terra de Jerusalém. Pensando então na terra de Jerusalém como o centro do mundo, nós temos os descendentes de Jafé indo para o mais longe possível. Eles habitaram a região do Mediterrâneo, da Europa, até mesmo da Ásia, chegando até o Mar Negro. Isso significa, irmãos, que para os israelitas,
que estavam lendo o livro de Gênesis que Moisés havia acabado de escrever, esses eram os povos que estavam além dos mares. Esses eram os povos que o povo de Israel não tinha muito contato. Era o povo que eles viam como povos que viviam além do mar. Povos de regiões mais distantes. E assim por diante. Nós devemos lembrar então que os jafetitas dominaram toda a Europa. E deles então veio a raça a etnia melhor, que nós conhecemos como etnia branca ou caucasiana. Os povos então gauleses e outros tantos povos que habitaram ali a Europa são conhecidos por serem descendentes dos jafetitas. O texto nos diz que eles repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras. Em uma outra tradução, o texto hebraico está nos dizendo que eles eram povos marítimos. Isso não significa que todos eles moravam na costa, mas que eles foram os povos que atravessaram os mares e que então dominaram a região da Europa, parte da Ásia e assim por diante, até mesmo chegando nas Américas, posteriormente, através de povos, até mesmo como os povos vikings e assim por diante. Não é? Nós temos aqui, irmãos, esse povo então sendo descrito, e é interessante que eles são descritos também no livro de Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel. Eles são descritos como povos vindos do norte, das ilhas gregas, da Ásia Menor e assim por diante. Desta forma, nós podemos entender que os jafetitas são identificados como os descendentes de Noé, que se espalharam pela Europa, pela Ásia, pelo Mediterrâneo, para o mais longe possível da terra de Israel. Nós vamos ver agora os descendentes de Cã. Nós vamos ver que eles pertenciam a uma outra região, mais próxima de Israel. E por isso eles são mencionados em segundo lugar. Em seguida, a partir do versículo 6, nós temos a menção dos filhos de Cã. Veja, os filhos de Cã foram Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nirod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nirod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezem. Mizraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e também os Jebuseus, os Amorreus, os Gigazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus e os Emateus. Depois as famílias dos cananeus se espalharam. E a fronteira dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adamá e Zebuim até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Veja agora que nós temos uma outra descendência do segundo filho de Noé, chamado Cam. E essa descendência, irmãos, vai ocupar uma região muito mais próxima de Israel. Essa descendência é descrita a partir de 4 filhos. Um chamado Cuxi, outro chamado Mizraim, outro chamado Put e outro chamado Canaã. Se nós lembramos, irmãos, a palavra Cuxi, ela é diretamente ligada aos povos que fundaram ali a Etiópia. Mizraim é a mesma palavra no hebraico para Egito. Se vocês puderem ler o texto original e puderem verificar o nome Egito nesses textos, vão ver que o texto se lê Mitzraim, que é Mizraim, do descendente de Cã. Nós temos também os povos de Canaã, os povos que habitavam a terra prometida quando o povo de Israel chegou ali, Amorreus, Jebuseus, Gigazeus e tantos outros povos terminados com eus naquela região. Por isso, irmãos, então, o povo de Israel conhecia muito bem esses povos.
Afinal de contas, eles vieram da terra de Mitzrayim, a terra do Egito. Eles também conheciam muito bem aqueles povos que eles iriam enfrentar para entrar na terra prometida. E da descendência, então, deles, da descendência de Cã, vêm alguns dos maiores inimigos da história de Israel. Egípcios, babilônios, assírios, todos povos que vieram de Cã. E aqui nós vemos claramente, irmãos, claramente nós vemos aqui, que o texto está nos mostrando como a profecia se cumpriu de forma muito clara, ou está se cumprindo, se desenvolvendo de maneira muito clara. Deus havia amaldiçoado Cã. E nós vemos que os povos que descendem de Cã vão se tornar inimigos do povo de Deus e eles vão viver num conflito sem fim. O outro filho, Put, provavelmente habitou na região da Líbia, enquanto os descendentes de Canaã, como nós já vimos, habitaram ali toda a Palestina, a oeste do Jordão. Em outras palavras, irmãos, os descendentes de Cã habitaram boa parte da região africana e eram conhecidos pela pele, em geral, a pele mais escura, a pele negra. Eram, então, aqueles que geraram os egípcios, babilônios, assírios, cananeus e assim por diante. A genealogia de Cã, irmãos, serve para nos lembrar e para lembrar especialmente aos israelitas a origem daqueles povos que habitavam a terra prometida. Ou seja, Moisés estava apresentando ao povo de Israel os povos que eles iriam enfrentar. Moisés está dizendo, está vendo os povos que vocês vão entrar na terra deles? Esses povos nada mais são do que descendentes de Cã. Esses são aqueles que são alvos da maldição de Deus, porque eles se entregaram ao pecado, porque eles se entregaram à sua própria perversidade. Irmãos, nesse contexto, nós precisamos tomar um cuidado muito importante aqui. Quando nós vemos a tábua das nações, com as diferentes nações aqui, nós podemos pensar que a maldição de Deus, ou que a divisão que Deus estabeleceu entre a descendência de Sem, Cã e Jafé, é uma descendência de etnia. E claramente não. Claramente nós já começamos a observar no último domingo que a distinção entre Sem, Cã e Jafé é uma descendência espiritual. A diferença de Cã para Sem e Jafé foi a sua decisão de seguir o caminho da serpente, ao zombar do seu pai e menosprezar o seu pai, enquanto seus irmãos seguiram outro caminho. E é importante, irmãos, lembrar isso, porque muitas vezes ao longo da história, Gênesis 9 e Gênesis 10 foram usados para justificar atitudes pecaminosas e perversas, não só dos homens fora da igreja, mas inclusive dos homens dentro da igreja. Muitas vezes se utilizou o texto de Gênesis 9, que anuncia que Canaã seria servo dos filhos de Jafé e de Sem, para justificar a escravidão dos negros. Isso não foi feito só apenas por não crentes, muito pelo contrário, cristãos, reformados, presbiterianos, utilizaram textos como esse. Se os irmãos não sabem, mas a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, a igreja presbiteriana do Sul, que enviou missionários para o Brasil, usava Gênesis 9 para afirmar que a escravidão de negros era bíblica. Afinal de contas, a Bíblia, teoricamente, está dizendo que os filhos de Canaã, ou seja, os africanos, etíopes, egípcios e assim por diante, seriam servos dos jafetitas. Jafetitas, lembra? Aqueles de pele branca, europeus e assim por diante. E por muitos anos, por séculos, a escravidão foi justificada nos Estados Unidos e no Brasil, não só por questões políticas, mas também por afirmações teológicas. E eu não estou falando de batistas e assim por diante. Batistas também, congregacionais também, mas eu estou falando da nossa igreja, da igreja presbiteriana. E é possível, irmãos, que muitos dos missionários que vieram para o Brasil tinham essa mesma visão a respeito da escravidão. Homens conhecidos, homens reformados, crentes, cometeram esse grave erro ao longo da história.
Inclusive, até hoje, esse erro é cometido por muitas igrejas. É interessante que um colega pastor, enquanto ele estava estudando nos Estados Unidos, ele mencionou o fato de que ele era seminarista lá, e uma igreja presbiteriana na Carolina do Sul estava sem pastor por algum motivo, e eles precisavam então de um seminarista para ficar na igreja enquanto o pastor não chegava, e ela pediu ao seminário presbiteriano que mandasse um seminarista. Mas ela disse: o seminarista não pode ser negro e nem pode ser estrangeiro. E até hoje, essa igreja não teve nem seminaristas, nem pastores negros, nem mesmo estrangeiros. E eu não estou falando da igreja presbiteriana liberal, não. Estou falando da igreja presbiteriana confessional. A confessional, a reformada. E isso, irmãos, é um grave erro que vem de uma falha na nossa interpretação de Gênesis 9 e de Gênesis 10. Nós precisamos reconhecer que, nesse sentido, boa parte da nossa herança reformada é triste. Nós precisamos reconhecer que boa parte da nossa herança reformada é terrivelmente vergonhosa para nós. Logicamente, essa não é toda a nossa herança, pelo contrário, existiram reformados presbiterianos que lutaram contra a escravidão usando argumentos bíblicos. Simonton, inclusive, o primeiro missionário presbiteriano no Brasil, era da Igreja Presbiteriana do Norte e era contra a escravidão. E outros missionários também que vieram ao Brasil eram contrários à escravidão e usavam argumentos bíblicos. É interessante que o próprio Simonton, no seu diário, ele fica assustado com a escravidão no Rio de Janeiro. E era um presbiteriano reformado que, de fato, fazia uma leitura correta de Gênesis 9 e Gênesis 10. E é por isso, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com os nossos corações quando nós estamos lidando com outras etnias e assim por diante. Talvez você não diga isso, porque hoje não está muito fácil revelar qualquer tipo de etnicismo ou racismo, né? Mas talvez no seu coração você menospreze alguém por ser ter uma cor de pele diferente da sua, vir de uma outra região e assim por diante. E aqui nós deveríamos nos perguntar: será que nós estamos dispostos a não só receber pessoas de outra nacionalidade, até mesmo de outra cor de pele, não só na igreja, mas até mesmo em nossa família? Será que nós que temos a cor de pele branca estamos dispostos a ver os nossos filhos, nossas filhas casando com alguém que é negro? Ou o contrário, alguém que é negro está disposto a ver sua filha, seu filho casando com alguém que tem a cor de pele branca? É verdade, irmãos, que se comparado aos Estados Unidos, eu creio que o Brasil está anos-luz na frente na questão do etnicismo, do racismo. Porém, é verdade que no nosso Brasil nós temos ainda muito de etnicismo, de racismo e assim por diante. O que a Escritura nos ensina, irmãos, é que não existem 2, 3, 4 raças dentro da humanidade. O que a palavra de Deus nos mostra é que existem povos diferentes, línguas diferentes, mas uma única raça humana. Uma única humanidade que veio de um ancestral comum, que não pode ser dividida e que não deve ser alvo de nenhum tipo de divisão. E isso tanto quando nós olhamos para a história, quando também nós olhamos para a atualidade. Nós não deveríamos, irmãos, e veja o que eu quero dizer e eu espero que os irmãos entendam, nós não deveríamos ter orgulho da nossa cor de pele. Porque a nossa cor de pele não nos faz melhor ou pior do que ninguém. Por isso, quando nós olhamos movimentos ao longo da história que elevaram uma raça, ou melhor, uma etnia acima das outras, nós vemos algo tremendamente pecaminoso e satânico. Mas quando nós vemos também movimentos modernos tentando gerar um orgulho que na verdade provoca divisão, também nós temos algo pecaminoso. Deus não criou a humanidade para ser dividida
em movimentos de orgulho disso ou daquilo. Deus criou a humanidade para ser um único povo, uma única nação. Nós observamos então que ainda na descendência de Canaã, nós temos um indivíduo que recebe especial atenção, um indivíduo chamado Nimrod. E o texto nos diz que ele começou a ser poderoso na terra. E veja que esse homem se destacou dentre os demais com poder, com força, de tal maneira que um provérbio foi criado, um ditado foi criado com ele, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E aqui, irmãos, nós podemos observar e até acreditar que Nimrod era simplesmente um homem poderoso. Mas o que o texto está nos mostrando, irmãos, é mais do que isso. Como descendente de Cã, Nimrod demonstra ser um homem ímpio, um tirano. Ele era um grande guerreiro que se preocupou em construir grandes impérios. E nós já vimos algo parecido com isso, não foi? Na descendência de Caim. Nós vimos como o próprio Caim se estabeleceu, construiu uma cidade. Nós vimos como os descendentes de Caim construíram impérios para si. Foram conhecidos como homens valentes. Agora nós temos mais uma vez, na descendência da serpente, um homem construindo um império para si. Um homem construindo cidades poderosas para si. Cidades como Babel, como Nínive, como Rezém. Não é por acaso, irmãos, que o nome Nimrod significa nós iremos nos rebelar. O nome Nimrod vem por causa da sua índole. Ele era um rebelde por natureza. E ele era rebelde contra quem, irmãos? Ele era rebelde contra Deus. E não é por acaso que ele é citado como o fundador de Babel. É porque no capítulo 11, Babel vai ser o local onde a torre de rebelião contra Deus será construída. Ou seja, Moisés está dizendo que desde o início, aquela cidade chamada Babel e aquele povo que se estabeleceu ali naquela região era um povo rebelde contra Deus. Ou seja, a rebelião de Babel não começa na construção da torre. Desde a sua fundação, o seu fundador era um homem rebelde, tirano, tudo isso contra o Senhor. Isso anuncia que a rebelião de Babel começou muito antes da construção da torre. E assim como nós vimos na descendência de Caim, entre a descendência da serpente, há grandes impérios e grande domínio. O grande guerreiro, o grande fundador de cidades, o grande imperador do mundo antigo, não é da descendência da mulher, da descendência de Sem, pelo contrário. Ele é da descendência perversa da serpente, da descendência de Cã. E aqui, irmãos, nós vemos também que esses textos, Gênesis 9 e Gênesis 10, também eram utilizados para justificar o imperialismo na modernidade. Quando povos europeus invadiam outras regiões do mundo e exterminavam indígenas e outros povos, com a justificativa de que as tendas de Jafé estavam se alargando. E o que nós vemos é que o grande imperador do mundo antigo não era um exemplo de piedade, pelo contrário, era um exemplo de rebelião contra Deus e contra tudo aquilo que se chamava de Deus. Quando nós olhamos então o desenvolvimento da semente de Jafé e de Cã, nós devemos observar que nós devemos observar de forma muito clara que a humanidade está se desenvolvendo a partir do pecado. Fica muito claro a rebelião e a separação que o pecado provoca nas nações. O pecado está tornando as nações cada vez mais distantes. O pecado está cada vez mais distanciando os povos. E agora os povos se rebelam um contra os outros. Um tenta dominar o outro. Um tenta escravizar o outro. E cada vez mais eles estão distantes um do outro. Por fim, nós temos a descendência de Sem.
E eu quero que você veja comigo e observe que a descendência de Sem é descrita a partir de 5 filhos que deram sequência a mais descendentes. A Sem, a partir do versículo 21. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Ul, Jeter e Mas. Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Amodá, Selef, Azar, Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Abal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobab. Todos estes foram filhos de Joctã, e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Na descendência de Sem, irmãos, fica ainda mais claro que os nomes mencionados aqui foram selecionados para cumprir um propósito teológico. Veja que na genealogia do capítulo 10 não são mencionados todos os descendentes, mas foram escolhidos a dedo os descendentes que deveriam ser mencionados. Um exemplo muito claro está na descendência de Sem. Primeiro, nós notamos que dos 5 filhos mencionados, Elão, Assur e Lude não têm descendência mencionada. 5 filhos são mencionados, mas 3 desses filhos não têm descendência registrada aqui. Além disso, a descendência de Arã é apresentada somente até a primeira geração. As demais gerações não são apresentadas. O texto apresenta apenas a primeira geração de Arã, os seus filhos Uz, Ul, Jeter e Mas. Os descendentes de Elão, então, habitaram a região do sudoeste do Irã. O nome de Assur indica que esses filhos teriam gerado a terra da Síria. E o nome Lude está relacionado aos lídios que viveram na Ásia Menor. E Arã estava relacionado ao povo arameu que viveu ali na região da Mesopotâmia. Mas esses nomes são mencionados, mas não recebem ênfase. É a descendência de Éber que recebe de fato a atenção aqui. Arfaxade, então, tem um filho chamado Éber, e é esse Éber que recebe a atenção. Afinal de contas, quando nós lemos ainda o livro de Gênesis, nós percebemos que a bênção de Deus a Noé vai passando de geração em geração. E fica evidente que é através de Éber que essa bênção irá seguir adiante. Não por acaso, Éber é descrito como... Éber é o nome, que dá origem ao nome hebreu, hebraico e assim por diante. É por isso que em Gênesis 14, versículo 13, Abrão é chamado de Abrão o hebreu, porque ele era descendente de Éber. E na verdade todos os filhos de Abrão, todos aqueles que são israelitas, descendentes diretos de Abraão, são chamados de hebreus, porque são descendentes de Éber. É através de Éber que começa, que a bênção de Deus passa de Sem em diante. E Éber, o texto bíblico diz que ele teve 2 filhos, Peleg e Joctã. O nome do primeiro, irmãos, indica divisão. E é por isso que o versículo 25 diz: porque nos dias de Peleg se repartiu a terra. Em outras palavras, parece que Peleg viveu nos dias da Torre de Babel. E o texto não está falando de que a terra, os continentes se dividiram, algo nesse sentido, mas o texto está falando que os povos se dividiram. Em outras palavras, Peleg viveu nos dias da Torre de Babel, nos dias em que a terra se dividiu. Mas observe que o texto não gasta tempo falando sobre Peleg. Por quê? Porque a descendência de Peleg vai ser tratada apenas no capítulo 11, no final do capítulo 11. Porque a descendência de Peleg é a família de Abraão. A descendência de Peleg chega até Abraão. É como se Moisés tivesse dado uma pausa aqui e ele vai continuar a história só no capítulo 11.
O texto nos fala então do segundo filho, do filho chamado Joquitã. E esse Joquitã teve muitos filhos que habitaram diversas regiões. E o que eu quero, irmãos, que mais uma vez nós percebamos juntos aqui, é que a bênção de Deus não está seguindo simplesmente o laço sanguíneo. Assim como Deus salvou ao longo da história descendentes de Cã, como por exemplo, ele salvou a prostituta Raabe, que não era semita, que não era de sangue herdeira das promessas, mas foi salva. Nós podemos perceber que dentro da descendência de Sem, muitos não foram salvos. Pelo contrário, nós podemos perceber que dentro da descendência de Sem, muitos povos se voltaram contra o Senhor. Por exemplo, dentre os povos de Sem vieram os caldeus. E os caldeus se voltaram em idolatria contra o Deus verdadeiro. A Tábua das Nações, irmãos, nos ensina que a bênção de Deus não corre em nosso sangue. A Tábua das Nações nos ensina que dentro da descendência de Sem, há pecadores que nunca se arrependeram e não foram salvos. E também nos ensina que dentro daquela descendência que foi amaldiçoada, há homens e mulheres que reconheceram seus pecados, se arrependeram e foram salvos. Veja que tudo isso nos mostra, irmãos, que o propósito de Deus nunca foi abençoar os povos segundo a sua cor de pele, segundo o seu sangue ou assim por diante. O propósito de Deus sempre foi abençoar os povos por meio da fé. O Senhor preservou a sua semente escolhida não pelo sangue. Deus preservou a sua semente escolhida por meio da fé. E por meio da fé, em geração a geração, o Senhor foi reunindo pecadores para formarem um único povo. Veja que o versículo 32 encerra a Tábua das Nações dizendo o seguinte: são essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra, depois do dilúvio. O Senhor está reunindo pessoas de todos os povos, descendentes de Sem, de Cã e de Jafé, para fazerem parte de um único povo. Quer uma demonstração muito clara disso? No livro de Atos, nós não vamos abrir, mas você pode ler em casa. No livro de Atos nós temos essa sequência de maneira muito clara, exposta para nós. Se você verificar o capítulo 8 de Atos, você vai ver que esse livro, no capítulo 8, narra a conversão de um eunuco que era da Etiópia. Em outras palavras, o livro de Atos, no capítulo 8, está narrando a conversão de um descendente de Cã, de um descendente de Cuxi, um dos filhos de Cã, de um daqueles que pertencia às nações amaldiçoadas. Mas ele foi salvo porque ele creu no Evangelho. Mas se você virar ainda a página no livro de Atos, no capítulo 9, você vai ter o relato da conversão de Paulo. E Paulo, nós sabemos muito bem, era judeu, era descendente de Sem, era um semita. E da mesma forma que o eunuco, Saulo é salvo por meio da fé. E se você ainda virar uma outra página, no capítulo 10 de Atos, você vai ter o relato da conversão de Cornélio, que era um centurião romano. Lembra de quem os romanos vieram? De Jafé, dos jafetitas. E da mesma forma que os filhos de Cã, que o filho de Cã, o etíope, da mesma forma que Saulo, o semita, Cornélio, o jafetita, foi salvo por meio da fé em Cristo Jesus. Isso nos ensina, irmãos, que todos os povos são chamados por Deus para a salvação através da fé naquele que é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7,
Porque nós temos, nesse capítulo, o ápice daquilo que a revelação bíblica vai nos ensinando e que o livro de Atos nos ensina com tanta clareza. Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 10. Veja que assim diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam em voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Veja que o que Apocalipse está nos descrevendo aqui, irmãos, é que através da fé no Cordeiro de Deus, através da fé no Cordeiro de Deus que morreu por nós pecadores, povos, pessoas de todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, são salvos e podem louvar o Cordeiro de Deus que veio ao mundo e que foi morto pelos nossos pecados. No fim das contas, irmãos, nós lembramos que todas as nossas tentativas de gerar uma cooperação mundial entre os povos sempre fracassará. Porque a única maneira de unir aquilo que o pecado separou é revelado no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A única maneira de unir os povos que se separaram por causa do pecado é por meio da fé no único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, a nossa luta nesse mundo não é simplesmente para gerar uma paz política. Lógico, nós devemos buscar essa paz para o nosso conforto e o nosso bem-estar. Mas, por meio do Evangelho, a nossa busca é unir os povos por meio da verdade do Evangelho. É unir pessoas de nações diferentes, de culturas diferentes, com línguas diferentes, com cor de pele diferente, numa única nação, num único povo, num povo redimido do Senhor. Em Cristo Jesus, nós podemos de fato ter esperança de ver as nações unidas em um único povo, um povo redimido e salvo pelo Cordeiro de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu santo nome. Louvamos o Teu santo nome porque nós vemos na Escritura um problema muito claro. O pecado gerou divisões entre povos, entre nações, entre pessoas. Nós vemos pessoas que estão separadas porque pertencem a estados diferentes, a nações diferentes. Estão separadas porque possuem culturas completamente distintas. Porque são inimigas, tanto em termos culturais como até em termos físicos. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque o Teu Evangelho apresenta a verdadeira solução para aquilo que o pecado separou. Somente por meio da fé no Cordeiro de Deus, pessoas de todos os povos, línguas e nações podem ser verdadeiramente unidas. Aquilo que as Nações Unidas não podem fazer, aquilo que nenhum grande imperador jamais conseguiu fazer, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo está fazendo e fará. Unir em um único povo, em uma única nação, as mais diferentes nacionalidades, as mais diferentes pessoas, para louvarem e glorificarem um único e verdadeiro Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a olhar para a tabela das nações e ver o Teu propósito santo de unir um único povo
de todas essas nações registradas aqui. E nos ajuda, Senhor Deus, através da tabela dessas nações, compreender que a nossa luta deve ser para que a salvação, assim como nos alcançou, possa alcançar também todos os povos. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.